Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. O podcast Bastidores da Vitória está no ar. Hoje trazendo uma gestora pública de excelência. A mulher vem cada vez mais conquistando espaços antes nem imaginados pela sociedade. São pilotos de caça, policiais, médicas, advogadas, mestres de obras e políticas. Mesmo que ainda em pequeno número, já deixaram uma indelével e exclusiva marca nesse nosso tecido social. Hoje, o lugar é da mulher, porque o lugar real da mulher é onde ela quiser. Eu sou o Sérgio Zimmermann, arquiteto e urbanista, comunicador, consultor político e de empresas. Oi, gente, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e especialista em alta política. Nossa convidada de hoje é um exemplo dessas mulheres corajosas, nascida em Novo Hamburgo, mas radicada em Dois Irmãos, aqui no Rio Grande do Sul, claro. Técnica em enfermagem, concursada, já foi coordenadora da emergência 24 horas de Dois Irmãos, vereadora por 2 mandatos, presidente da Câmara. Em 2010, liderando uma coligação MDB-PP-PTB, elegeu-se a primeira prefeita mulher do município de Dois Irmãos. Município da região metropolitana, aqui da capital, de colonização alemã, onde em 2016 se reelegeu prefeita com uma margem ainda maior de votos. Além disto, presidiu a Associação de Municípios do Vale do Rio dos Sinos e o Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Rio dos Sinos, tendo também estado à frente da Fundação de Saúde de Novo Hamburgo. Nossa convidada é Tânia Terezinha da Silva. Tânia, muito prazer te conhecer pessoalmente. Então, vou começar o nosso programa com uma pergunta bem simples. Quem é a Tânia Terezinha da Silva? Como foi a tua caminhada até a conquista do diploma de enfermagem? Bom, primeiramente eu quero agradecer ao Sérgio, à Martina por esse convite tão instigante, né? Quando se vai falar de um mundo que é nosso e que muitos não conhecem, né? E de uma forma tão leve, que esse ambiente já nos deixa muito à vontade. Então, muito obrigada mesmo pelo convite. Bom, a Tânia, ela é filha do Pedro Lindomar da Silva, da Rosa Antônia da Silva. O Pedro Lindomar é motorista caminhoneiro. Depois que ele se aposentou de caminhoneiro, ele foi motorista particular de uma família chamada Mosman, em Novo Hamburgo, e família Adams, em Novo Hamburgo. A minha mãe, empregada doméstica, e depois fez concurso público para merendeira na prefeitura de Novo Hamburgo. Então, ambos um exemplo de trabalho, um exemplo de coragem, de luta, sabe? E nós somos em 6 irmãos. 6 irmãos e eu sou a caçula dos manos, né? Então, a Tânia é uma pessoa que por eu estar nesse meio político, por ser negra, estar no meio político, ter sido prefeita, eu vou ser bem sincera. Muitos, ao me entrevistar, querem que eu entregue algo triste da minha infância. Triste no sentido de vulnerabilidade, no sentido de histórias bonitas que é bom de se contar. E eu digo, olha, nós somos uma família simples de pessoas que trabalharam muito, mas eu nunca passei fome. Eu já passei vontade de comer. Isso é diferente. Por exemplo, sempre tivemos arroz, feijão, massa, carne, galinha, o que fosse, sempre tivemos na mesa.
O que muitas vezes não tinha era como comprar o sorvete Que Bom, que na época era ótimo e ainda hoje, né? Como comprar a Coca-Cola, ou o chocolate, ou a merenda na escola, mas fome nós nunca passamos. Os meus pais sempre incentivaram a todos nós a estudar. Meus irmãos, então, se formaram à época no Senai, que Senai era onde dava os cursos de torneiro mecânico, cursos de mecânico, modelista e tudo por incentivo do pai e da mãe, né? Nós sempre moramos no centro de Novo Hamburgo, aonde era, quem talvez vá nos escutar, onde era o estádio do Novo Hamburgo do Floriano, que é na Vila Rosa. Então, aonde nós moramos, sempre teve rua pavimentada, sempre teve água e sempre teve luz. Eu fui bolsista em escolas particulares. Eu fiz o ensino fundamental na Escola São Luís, que agora não tem mais, que é a escola pertencente à Congregação Santa Catarina. E depois eu fiz o curso técnico também seguindo São Luís na Escola Santa Catarina, que existe até hoje, onde eu fiz meu curso técnico em enfermagem, que aprendi muito, mas muito mesmo. E sempre foi algo que eu sonhei, foi trabalhar na enfermagem. É muito estranho porque a gente sempre diz, eu quero ser médico, eu quero ser isso e aquilo. Eu sempre sonhei em ser enfermeira e cuidar das pessoas. Sempre teve no meu DNA isto. Então, essa Tânia que fala aqui é uma pessoa que tem muita gratidão pela vida, pela família que eu tenho, pelos meus pais, minha mãe, meus irmãos, por esse núcleo familiar que sempre nos incentivaram a estudar, a trabalhar, sempre nos ensinaram os valores da vida, né? E assim, muito carinho, né? Como eu posso dizer, aquela época os pais eram diferentes, tá? Eles não eram assim de beijar, de pegar no colo, principalmente o pai, ele não era assim. Mas em compensação o olhar falava por tudo, sabe? A forma de tratar, a forma de lidar. Então, esta Tânia que tem aqui, ela é fortalecida por uma base familiar. Por uma base familiar muito forte. Ótimo. Muito bem. Tânia, a gente vendo que esse teu exemplo aí, né, pela tua própria profissão de servir, né? Como é que surgiu essa coisa da política na tua vida, né? E o que te motiva a continuar lutando pelas causas coletivas, né? Bom, ao me formar na Escola Santa Catarina, para pagar os meus estudos, eu já comecei a trabalhar no Hospital Regina. Eu comecei a trabalhar no Hospital Regina com 16 anos. Né? E já comecei a trabalhar como auxiliar de enfermagem na época e já fui para técnico e tudo mais. Ali, trabalhando no Hospital Regina, na emergência, quero agradecer aqui a irmã Eulália, que foi minha mãe, minha professora, foi tudo no hospital. Eu aprendi que a vida muda em um segundo, tá? Que nós temos que valorizar cada segundo e cada minuto de nossa vida. Porque com 16 anos eu já trabalhava com esfaqueado, com baleado, acidente de trânsito, fratura exposta, AVC, infarto, já via pais chorando pela morte dos filhos, mães. Então, ali eu fui aprendendo o verdadeiro significado de aproveitar as oportunidades da vida. Eu trabalhei no Hospital Regina de 1980 até 1991. Nesse período eu me casei, tive o meu filho, que era o Pablo. Eu tô dando muita volta para chegar lá, tá? Mas eu vou chegar. Tive o meu filho, que é o Pablo, e até então eu estava feliz trabalhando no Regina. Só que quando nós temos filho, nós mudamos a nossa mente.
eu não estava mais tão feliz, porque eu tinha que trabalhar Dia das Mães, Dia dos Pais, Ano Novo, parabéns aos profissionais de saúde, trabalhar em várias datas e principalmente domingo à tarde você sair para o teu plantão às 11 horas da manhã e deixar tua família em casa almoçando e tu sair para o plantão. Depois que tu chega no plantão, tudo bem, mas essa saída de casa é terrível. Assim, dá uma dor no peito, daí com filho pequeno. Então, eu vi um anúncio num jornal local de Novo Hamburgo que tinha uma vaga para técnico em enfermagem. E era de segunda a sexta-feira essa vaga. Eu iria ganhar o triplo do salário que eu ganhava. Ia trabalhar na atenção básica, que é também algo que eu amo fazer. Então, fiz esse concurso público, estudei muito, que muitas pessoas às vezes dizem que é sorte, né? Sim, eu tive sorte, claro que eu tive sorte de ter uma família estruturada, assim, de ter saúde, eu tive sorte, mas cada vez que a sorte me encontrou na vida, ela me encontrou trabalhando. Ela não me encontrou deitada dentro de casa, chorando. Então, me esforcei, estudei para esse concurso público, tive a sorte de chegar lá, fazer o concurso e tirei o primeiro lugar. Né? Primeiro lugar. Fui chamada 1 ano e meio depois. E ali, quando eu fui chamada, eu jamais imaginava que a minha vida ia mudar. Totalmente. Jamais imaginava. Porque eu já estava casada, tinha um filho, casa própria, tinha a minha vida em Novo Hamburgo. Ao aceitar esse concurso público, eu começo a me deslocar de Novo Hamburgo para 2 Irmãos. E daí eu tinha que sair cedo, às 6 horas da manhã, tinha que pegar 2 ônibus até chegar em 2 Irmãos, e foi 1 ano, engravidei da minha segunda filha, da Ohana, então gestante, pegando 2 ônibus, depois pequenos. Então, nós tomamos a decisão de me mudar para a cidade de 2 Irmãos. Eu me apaixonei pela cidade também. Então, ali foi uma virada de chave na minha vida, assim, de coisas que foram acontecendo que eu jamais imaginava que ao fazer aquele concurso público iria acontecer tudo isso. Então, começo a trabalhar em 2 Irmãos, vou morar em 2 Irmãos, trabalho numa área que eu amo, que é a saúde pública, que é onde eu acredito a saúde preventiva, a saúde de educação, aonde nós tratamos as pessoas lá na base. Por exemplo, como profissional na saúde, quando tu atende uma gestante, tu não vai só fazer a medição da pressão e ver como é que está a medição da barriga. Tu pergunta, você está se alimentando? Como é que tu estás? Vai vacinar uma criança, pergunta, como é que está? Está amamentando? Então, esse movimento eu sempre fiz. Quando alguém está hipertenso, eu pergunto, se incomodou hoje? Porque muitas vezes é emocional ou não tinha naquela época dinheiro para comprar medicamentos. E eu acredito que os gestores foram vendo, porque eu comecei a trabalhar numa unidade móvel, aonde eu ia em todos os bairros de 2 Irmãos, nas escolas, fazia palestra para as crianças e tudo mais. Acho que os políticos da época, eles viram, olha, Tânia, a comunidade está gostando dela, né? Porque ela conversa, porque ela gesticula e tudo mais. E eu fui convidada para ingressar no partido político que eu estou até hoje. Nunca saí desse partido político. Em 1995, me filiei ao partido do MDB. Ali, ingressando, eu comecei a descobrir, não descobri tudo até hoje, tá? Que política não tem um saber enorme, eu sei tudo. Vai aprendendo porque as pessoas vão mudando, as leis vão mudando e tu vai aprendendo. Vai aprendendo todos os dias. Então, ali eu fui descobrindo um outro universo, além da saúde. Fui convidada a ser candidata a vereadora na época no município. E fui a 4ª vereadora mais votada naquela época, em 1997.
Então, fui eleita vereadora, a primeira vez que eu havia me candidatado, e fui vereadora no ano de 97, a segunda mulher do município a ser vereadora. E tu foste, inclusive, presidente da Câmara, né? Nessa época, não. Depois. Foi depois. Nesta época, como eu disse, a gente aprende, né? Eu achava que o vereador podia fazer tudo. Achava que ser vereadora podia fazer isso, fazer aquilo, então avisa cada um que for candidato. Não. Existem leis, tá? Que, por exemplo, tu não pode fazer nenhuma lei que mexa no orçamento do município. Quem faz orçamento é o executivo. Então, não adianta um vereador prometer, eu vou construir uma escola, eu vou fazer um posto de saúde, vou fazer uma quadra esportiva. O vereador, ele indica. Ele luta para que aconteça, ele faz pedidos de providências, de indicações, faz reuniões no bairro, leva a demanda para o executivo. Mas o legislador, ele não executa. Ele não faz um certame licitatório, ele não faz. E isso eu não sabia, entendeu? Então, ali, eu fui descobrindo que, entre tantas funções do vereador, que é legislar, o melhor papel do vereador é ser o elo entre a comunidade e o executivo. Que até hoje eu vejo que nós temos muitos instrumentos, temos internet e tudo, mas tem muitas pessoas que têm vergonha de chegar nos secretários municipais, de chegar no prefeito. Então, o maior papel é estar presente junto com a comunidade. E daí foi isso que eu aprendi nesta vereança fazer e é muito enriquecedor o legislativo. Quais as bandeiras que tu defendia? Eu sempre dizia, tua bandeira é a minha. Eu não sou uma pessoa que tem uma bandeira definida. Eu posso dizer que a minha bandeira é a saúde. Mas se nós olharmos o conceito da saúde, a saúde não é somente a falta da doença. Saúde é o bem-estar físico, mental, social de um indivíduo. E quando tu pega o físico e o mental, você fala de cultura, fala de desportos, fala da infraestrutura, fala do esgotamento sanitário, fala de todas as áreas, da educação, do emprego. Então, a saúde, o conceito de saúde, ele é muito amplo. Então, minha bandeira pode ser a saúde porque ela é ampla. Eu vejo que a vida da gente, principalmente de um político, ela tem que ter os olhos abertos para as demandas que chegam até a ti. Mas eu não sou a dona da razão, eu estou dizendo como eu gosto, como eu sou, como eu acho que deve ser, mas não é, gente, não estou dizendo que eu estou certa nem errada, o que a vida me trouxe e me ensinou, né? Então, ali daí, por problemas pessoais mesmo, 2000, fui candidata de novo e fiquei como primeira suplente. Daí ali eu assumi problemas pessoais, que eu quero dizer que quando você entra em um projeto, tu tem que entrar firme, com corpo e alma firme. Então, quando eu entrei nessa campanha em 2000, eu não estava por inteiro. Eu estava passando por um processo de divórcio, que muitos de vocês talvez já tenham passado, e sabe que mesmo que tu queira se divorciar ou se separar, é doloroso. É doloroso uma adaptação, é doloroso ver com os filhos como vai ficar, o espaço que tu vai ficar. Então, eu não entrei por inteiro nessa campanha. Mas consegui ficar na suplência. E trabalhei como vereadora também, e ao mesmo tempo eu assumi a coordenação da emergência 24 horas do município. Daí a Tânia volta para dentro das demandas, dadas as proporções, é tipo um HPS aqui de Porto Alegre, a emergência de 2 irmãos. E ali então tive uma outra lição, né, que eu vejo que uma equipe, ela precisa trabalhar junto, sabe?
Então, é preciso ter pessoas que assumam o elo do paciente que chega para o atendimento, com a recepção, com a enfermagem e com os médicos, para que tudo flua de uma forma boa para o paciente, para as equipes, e que o nosso foco maior seja sempre o paciente. Então, trabalhei por 8 anos, e daí entrou as cotas femininas, que quando eu fui vereadora 2 outras vezes, não tinha 30% de cotas femininas. Eu fui porque acharam que eu era uma liderança e tudo mais, e fui convidada para ser, mas não que era obrigatório ter mulheres. Quando chega o pleito de 2008, daí já tem a obrigatoriedade de 30% ser mulheres, senão não poderia entrar os vereadores, os candidatos homens. Sim. E daí o partido me colocou contra a parede, né? Tu tem que ir. Eu fui, e daí, para minha grande alegria, eu fui a vereadora mais votada no município de Dois Irmãos até hoje. Na época, tinha cerca de 14 mil votantes, e eu fiz 2.055 votos. Então, foi assim uma eleição muito linda, porta em porta, conversando com as pessoas. Então, foi muito lindo, sabe? Assim, o trabalho realizado, a campanha feita, e com orgulho eu carrego essa marca assim, da vereadora mais votada no município de Dois Irmãos. E daí é ali que eu tive a oportunidade, então, de ser a presidente da Câmara de Vereadores, votada por unanimidade. Nossa. Pela oposição e pela situação. Para vocês que talvez não entendam, é que geralmente é colocado 2 chapas, né? Quem é tipo da oposição coloca uma chapa e a situação coloca outra. Na época, os colegas vereadores não colocaram nenhuma chapa. E se renderam até. Fui presidente com os 9 votos favoráveis. Muito obrigada, vereadores, que me apoiaram. E fui a presidente da Câmara. Outro trabalho, assim, de muito aprendizado. Muito, muito, muito aprendizado mesmo. Muito bom. Que coisa boa. E depois foi um pulo, então, para ser prefeita, então. Foi um caminho, né? Que eu sempre digo que, independente, talvez o que eu vá trazer aqui traga controvérsia. Aqui nesse programa traz um certo embate, tá? Mas eu acredito que na política nós temos que ter posicionamento, ser firmes e fazer o máximo possível. Nem tudo se consegue fazer. É assim que eu trabalho. As pessoas, elas votam em ti porque acreditam no teu projeto, acreditam que tu pode fazer a diferença, acreditam em ti. E não pela cor da pele ou por ser somente mulher. Isso sabe? Aí vai dar uma repercussão. Mas é algo que eu acredito, entende? Por quê? Eu vou te dar um exemplo, só para não... por exemplo, tem certo partido que eu não tenho simpatia. E daí tem uma mulher negra e tudo mais. Será que você vai votar porque ela é mulher negra, estando num partido que tu não... Não. Que tu não apoia? Pelo gênero ou pela cor? Acredito que não. Eu não. Tu pode até votar se for um familiar teu. Que no sangue é diferente, tá? Mas uma pessoa que tu não conhece, tu vota nela somente pelo gênero e pela cor, ou por acreditar que ela pode fazer diferença na vida das pessoas? Por acreditar no projeto, por acreditar no currículo, por estar lá. Depois tu até pode dizer, eu me arrependi. Mas tu vota, e eu acredito nisso. Tu vota porque tu conhece, tu deposita a tua confiança e deposita o teu voto. E, no mínimo, principalmente agora com a internet, tu pesquisa a vida dessa pessoa. Tu pesquisa, não, mas quem é a Tânia? Ah, Tânia, isso. Olha,
ela tem muito a ver comigo. E cada vez vai acontecer mais isso. Tomara, né? Acredito que sim. Tem que acontecer, tem que votar numa pessoa competente. Eu sou uma pessoa altamente positiva. Eu acredito que sim, que nós temos que amadurecer a nossa política pública, amadurecer a democracia e trabalhar para que as pessoas olhem os candidatos que estão depositando o voto. Com o advento da internet isso ajuda muito, mas ainda está Não, é uma caminhada, mas nós precisamos lutar para que isso aconteça. Com certeza. É isso. E daí o pulinho para a prefeita, né? Foi devido a essa votação e tudo. Então, de novo, que nós fomos coligados com 3 partidos, foi algo que surgiu naturalmente o meu nome. Surgiu naturalmente, que nós vínhamos de uma... nós vínhamos, o executivo, com um partido que era o nosso opositor lá. Então, houve a união desses 3 partidos, o meu nome de consenso, para ser candidata a prefeita, juntamente com o atual prefeito agora, que é o Gerry Meneghetti, que foi meu vice durante os 8 anos que estive à frente da prefeitura, e agora, então, ele é prefeito. Então, tivemos, assim, foi uma eleição muito difícil, tá? Porque, quer queira ou não, o outro candidato, ele tinha uma máquina pública na mão. Tinha o governo federal, que era muito alinhado a esse executivo. E o que aconteceu, assim, olhando de uma forma bem humana, tá? Eu e o Gerry, nós saímos fazendo campanha feito, né? Assim, muita campanha. E o outro que estava já com toda... se sentiu confortável. Porque estava tudo muito... Então, a gente nunca pode se sentir confortável na vida. Principalmente na política. Porque o já ganhou é o primo irmão do já perdeu. Já ganhou, já tá ganho, já não sei o quê. Isso é para tudo, não é só na política, é na vida. Nós temos que lutar, nós temos que trabalhar, nós temos que ir atrás, independente do tamanho que tu tá da escada. Não interessa o degrau que tu tá da escada. Tu precisa estar sempre batalhando pelo melhor. Né? Sempre batalhando para chegar nos teus objetivos. Então, acredito que lá em 2012 aconteceu muito isto. Mas só para vocês terem noção, a diferença de votos foi de 560 votos em 2012. Então, foi um pleito muito acirrado. Muito acirrado. Mas, Tânia, tu foste 8 anos prefeita, né? Então, vou te fazer uma perguntinha de prefeita, né? Em geral, os prefeitos do interior lutam contra uma pouca estrutura técnica disponível nas prefeituras, contra a falta de recursos para os novos investimentos e um certo abandono dos governos estaduais e federal, em geral. Esta realidade tu enfrentaste ou contigo foi um pouco diferente? Acho que todos os municípios enfrentam, né? Que é uma dificuldade recorrente. Só que eu vejo que cada homem ou mulher que se coloca à disposição de um cargo, ele precisa estudar o que pode fazer. E não adianta assumir e ficar reclamando do que recebeu. Por exemplo, ao assumir dia 1º de janeiro de 2013, a ordem dada foi: nós vamos engatar primeiro e trabalhar. Ponto. Não é ficar 1 ano, 6 meses, 7 meses falando: eu recebi o governo assim, eu recebi quebrado, eu recebi isso, eu recebi com pneu não sei o quê. Tu perde tempo e perde energia. Tu foi eleito pela maioria das pessoas para atingir os objetivos e para trabalhar, e não para falar mal do outro.
Então, a nossa gestão não perdeu tempo e nem energia falando mal do governo passado. É bom olhar para o retrovisor, sim, para ver como é que está o carro, mas como é que tu vai dirigir só olhando para o retrovisor? Se tu quer que o carro ande, tu tem que olhar para frente. E foi isso que nós fizemos. Então, nesse primeiro ano de gestão, nós adquirimos o hospital, nós ampliamos em 70% a estratégia de saúde da família, nós conseguimos zerar a fila de educação infantil de 0 a 3 anos e 11 meses, contraturno nós fizemos, nós fomentamos para que o microempreendedor abrisse o seu MEI, para que fizesse o empreendedorismo. Fizemos de tudo para manter as empresas que lá estão em Dois Irmãos, para continuar em Dois Irmãos e incentivar para que viesse para nós. Então, Dois Irmãos é um município que tem cultura, turismo pujante, indústrias antigas de calçados, assim como moveleira muito pungente. Nós temos escolas ótimas e prestadores de serviços maravilhosos. Então, nós precisamos do fundo de participação dos municípios? Nós precisamos. Mas não é somente essa renda. Então, ao final de 4 anos, nós conseguimos deixar dinheiro em caixa porque nós fizemos uma gestão dos recursos públicos. É difícil fazer? É difícil. Mas nós precisamos também, que eu vejo que é muito importante, sabe? Você leva os teus secretários, leva a tua equipe, mas respeita os profissionais que estão lá trabalhando. Respeita os funcionários públicos que eles conhecem a máquina administrativa. Porque não existe ninguém que assume no dia 1º de janeiro pronto para executar os seus projetos. Quando chega o prefeito, prefeita, governador, presidente da República, já existe no dia 1º quando ele assume. No dia 2, quando ele chega no trabalho, já tem pessoas fazendo cafezinho, já tem pessoas limpando, já tem pessoas atendendo o telefone. Ele não deu a primeira ordem ainda. A máquina já vai funcionando. Já tem o jurídico que já está vendo os processos, porque os processos não quer saber. Você é advogada? Tu sabes bem disso. Ministério Público, enfim, os processos que tem, não quer saber se está mudando de prefeito. Responde quem assumiu. Responde quem assumiu. Se tem um prazo para tal data, tem que cumprir. Pronto. Então, é necessário a gente trabalhar com todos que estão no nosso entorno sem menosprezar ninguém. Então, eu vejo que isso é importante para fazer uma gestão dos serviços públicos. É imprescindível a união desse grupo. Então, nós conseguimos, resumindo, nós conseguimos manter os empregos, conseguimos fomentar os eventos turísticos e culturais, porque uma cidade, os moradores têm que ter orgulho da cidade onde mora. Que quando ele tem orgulho da cidade, eu moro em Dois Irmãos é lindo, ele divulga para os familiares que vêm nos visitar. Daqui a pouco vem morar no município, daqui a pouco compra um apartamento, compra uma casa, compra uma chácara. Com todo o perdão à internet, ainda melhor propaganda é aquela que tu olha no olho e diz, olha, tal lugar é muito bom. Então, nós resgatamos que cada um que mora em Dois Irmãos, os dois irmonenses, tivesse orgulho de morar na nossa cidade, tivesse orgulho de ir na praça, de ir no parcão, no complexo esportivo, do Natal dos Anjos, do Kerp, e que tivesse orgulho de cada rua daquela cidade. Então, fazendo gestão e trazendo o orgulho das pessoas, nós conseguimos ótimos resultados. Ótimos resultados. Então, não sei se eu respondi mais ou menos, né? Muito bem. E depois dessa tua gestão vitoriosa, né, que foi que tu é conhecida no meio da política, quais teus projetos futuros?
Uma coisa que eu esqueci de falar, que eu vejo que é muito importante numa gestão. Nós fizemos um programa que foi chamado Cidade Inteligente. Porque quando se fala em economizar e tudo, muitas vezes é muito imediatista tu dizer demite 50%. Não tem como demitir funcionários públicos. Diminui CC, 0,5 da folha. O que tu precisa fazer é uma gestão usando a tecnologia ao teu favor. E isso fez nós economizarmos muito. Por exemplo, nós fomos a primeira cidade a ter 100% iluminação LED em todo o município. A iluminação é melhor, dá maior segurança, mas dá uma economicidade muito grande. Além da economia na conta de luz, a durabilidade dela é muito maior. Nós investimos em placa solar. Nós fomentamos a reciclagem de lixo. Nós instalamos software que faz a gestão tanto dos postos de gasolina, como das oficinas mecânicas, porque tipo é feito, estragou o motor de um carro, é feito praticamente instantaneamente, quase que um pregão presencial, para ver quem vai ganhar, qual oficina que vai ganhar para fazer tal serviço. Os postos de gasolina nós desenvolvemos para que todos tivessem um cartão e daí nesse software lança qual posto que está com valor menor de combustível. Abastece. Ali nós controlamos quanto foi gasto de combustível, quantos quilômetros fez, e assim vai a gestão. Nós fizemos gestão do Xerox, tendo uma máquina que é muito boa, e nós locamos essa máquina. Então, são várias, se eu ficar falando, eu vou falar, mas são várias atitudes que tu precisa ter para trazer economia para a gestão pública, né? Então, isso nos gratifica muito, né? Nós somos exemplo em reciclagem de lixo. E nós reutilizamos em hortas comunitárias, nossa economia no destino final é enorme, porque o lixo, gente, é muito caro para dar o destino certo para o lixo. Com essa cooperativa, esses produtos conseguem ser vendidos e retornar em forma de dinheiro para os cooperativados. Então, são várias ações que eu vejo que é muito importante nós termos no setor público. E no setor de educação, além de informática, bandas, cultura, robótica, nós fizemos no contraturno tudo isso. E também uma coisa chamada educação financeira. Nós temos que trazer para o mundo de crianças e adolescentes a educação financeira, a educação de empreendedorismo, sabe? Então, tudo isso a gente vai trabalhando na cidade, que nos orgulha muito, né? No fim, eu esqueci da tua pergunta. Não, depois dessa gestão vitoriosa, cheia de inovações, né? Quais os teus projetos futuros? Bom, eu fui também presidente da Fundação de Saúde de Novo Hamburgo. Passamos momentos horríveis ali. Pegamos a pandemia, assim, 2021. Foi um ano muito difícil. Aprendi muito, muito desafiador. Eu sempre digo que nenhum profissional de saúde se preparou para viver os momentos que nós vivemos. Dentro do Hospital Municipal de Novo Hamburgo, nós víamos médicos, enfermeiros entrar chorando, desabando, que é ter que entubar uma pessoa consciente. Porque a gente aprendeu por exemplo, entubar é colocar o tubo.
Há um paciente num pré-operatório que vai fazer cirurgia, ou no infartado, um AVC grave, um acidentado, mas o paciente está sempre inconsciente. Ele não te pergunta, doutor, será que tudo vai dar certo? Posso fazer uma ligação para o meu familiar? Então, foi um desafio enorme, gente, de medicamentos, oxigênio. Nosso hospital, quero parabenizar a prefeita Fátima, na época o secretário Nasson, porque assim, nós tínhamos local que tinha sido planejado ter 10 leitos, nós tivemos que botar 30. Senão a pessoa ia morrer. Só que quem é que dorme com isso ali? É como tu planejar uma casa para 4 pessoas, tu bota 20. Daí tu fica pensando, vai dar conta a energia? A água. E nós pensávamos, o oxigênio vai dar conta? Então, passou, a gente sabe que a pandemia continua, não foi encerrado ainda, mas acredito que esses momentos foram o forte da pandemia. Né? Então, passando essa parte como presidente da Fundação de Saúde, na qual eu parabenizo a todos os funcionários da Fundação, e muitas vezes a gente fala na área da saúde, e não é uma crítica que eu falo, mas nós parabenizamos muito os médicos, enfermeiros, técnicos, mas existe toda uma equipe. Desde o segurança que está na porta, a recepção, as higienizadoras, o pessoal de nutrição, pessoal de informática, pessoal de arquitetura, jurídico, que é quem nos dá os parecer para fazer o certame licitatório para comprar medicamentos, comprar materiais de higiene. Então, existe toda uma equipe, e é equipe que se fala. Ninguém consegue, não tem uma área dentro da saúde que consegue trabalhar sozinho dentro de um hospital. Um precisa dar mão para o outro, e cada um é importante nessa equipe multidisciplinar. Então, meus parabéns a cada um da Fundação de Saúde. Muito bem. E eu queria saber de ti, com as eleições já concluídas agora, né? Os governos, né, empossados, sim, tanto federal como estaduais, que expectativas tu tem nos diversos níveis estaduais, federal, do executivo, do legislativo, e o que tu acha que vamos ter pela frente aí esses 4 anos? Bom, em relação ao governo estadual, eu vejo que, claro que cada mandato, é um desafio diferente. Mas ao fato de já conhecer o sistema, de já ter estado lá por 4 anos, o governador Eduardo Leite já fez o seu estudo interno e sabe as fragilidades, o que deve trabalhar mais, o que já está bom. Então, eu não digo que é mais tranquilo, mas o governador Eduardo Leite, junto com Gabriel Souza, eles já sabem como transitar, porque quer queira ou não, eles entregaram o governo para eles mesmos. O que é diferente quando você assume. Já o atual governo federal, mesmo o presidente Lula já ter sido presidente, mas ele pega um cenário novo. Não tem como nós dizermos que a nossa vida de 8 anos atrás é a mesma. Tu deixa uma empresa e não participa mais e volta 10 anos depois, 8 anos depois, já está diferente. Então, é um governo novo. Então, o que eu vejo que é necessário e que é muito importante, né? Esse governo que aqui está, quem sou eu para falar, né? Até parece que eu já fui presidente, né? Mas acredito que precisa descer do palanque. Quem sabe? Não. Precisa descer do palanque. Porque, quer queira ou não, foi uma eleição muito acirrada.
nós tivemos 49% de brasileiros que votaram em outro projeto. Então, praticamente falando da forma que nós administramos em 2013, acredito que deveria ser o governo federal. Não se apaga incêndio com gasolina nem com álcool. Nós temos 49% de pessoas que não acreditaram nesse projeto. Então, o que tem que procurar é evitar de críticas, evitar não sei o quê, e trabalhar. É fácil? Não, não é fácil. Mas nós não podemos fomentar essa disputa. Ah, porque fez isso, ah, porque fez aquilo, ah, porque não sei o quê. Deixa as vias judiciais e vamos trabalhar. Foram eleitos, foram empossados, os ministros e tudo mais, para engatar primeiro e trabalhar. Que daí acredito que nós vamos conseguir respirar e pacificar esse país. Pacificar. Porque agora o que acontece? Nós temos um presidente. Temos que torcer para que ele vá bem, porque nós estamos tudo nesse navio. Como é que tu vai torcer para esse navio afundar? Tu tá dentro dele. Tu tem que torcer para o capitão ir bem. Exato. Entende? E daqui a 4 anos, 3 anos e 10 meses, enfim, teremos um pleito eleitoral que podemos de novo ir para a campanha, vamos à luta e tudo. Mas depende muito do governo federal agora ter um sentimento de pacificação e não do embate. Senão vai ser muito difícil esses próximos anos. É isso aí. E como tu está dizendo, né, as eleições, talvez as mais acirradas dos últimos tempos, né, polarizado assim ao extremo, né, fazendo assim na nossa história um marco até, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a eleição do governador Eduardo Leite diferenciou um pouco desse quadro nacional, né? Podemos dizer que a terceira via se materializou aqui no Rio Grande do Sul? Pergunta difícil essa, né? Como assim a terceira via? Porque nós tínhamos uma polarização, né, entre Lula, Bolsonaro, o lulismo e o bolsonarismo, vamos dizer exatamente. Assim, né? Aqui tem muito a ver, né, com a entrega de resultados que o governo estadual teve no seu primeiro mandato, né? Sim. Que foi realmente um governo que não conseguiu atingir todas as metas, nós sabemos disto. É muito difícil. Tá. Imagina, nós administramos uma cidade com 30 mil habitantes. Imagina o estado inteiro. Então, existe muito para fazer, mas foi feito muitas coisas. Foi feito muitas entregas, foi um governo com seriedade, com postura, sabe assim? Um governo que olhou. Tem muito para fazer? Tem, mas muito foi feito. Eu acho que tem muito a ver, uma com a forma com que a campanha foi conduzida, que tem muito a ver, e outro ao governo em si, né? Que teve uma entrega de resultados, de pessoas, quer queira ou não. Agora nós sabemos, quem votou no governador Eduardo Leite sabe a linha dele de trabalho. Não é uma surpresa. Então, acredito que aqui a terceira via deu certo. E parabenizar, né, por enquanto, né, aos outros candidatos, né, e o próprio governador Eduardo Leite, que está conduzindo sem inflar os outros que não votaram nesse governo que aqui está. Isso é muito importante. Com certeza. Ele está bem pacificado. Isso é muito importante. Está agregando, né? Daí agrega. Com certeza. Mas, Tânia, foi um privilégio te ouvir, sabe? A gente, quando vê pessoas como tu, assim, né, falando do nosso dia a dia, dos nossos problemas sociais,
ver que temos jeito, ainda tem solução, né? Temos pessoas muito qualificadas à disposição aí, precisamos olhar, né, para os lados, né? E eu queria te parabenizar, assim, porque eu estou surpreso aí com a tua fluência e o teu conhecimento e toda essa experiência que tu trouxe para nós. Então, eu queria te agradecer muito a presença aqui no nosso podcast, dizer que estaremos sempre abertos aqui à disposição e que conte com a gente aí no que for possível, tá? Tânia, o que o jovem que quer entrar na política precisa fazer? Olha, ser bem melhor do que eu. Ai, Calma que eu vou te explicar. difícil, hein? Primeira coisa, né? Eu falei para vocês que quando eu fui vereadora pela primeira vez, eu não tinha o conhecimento. Agora nós temos, assim, as formas digitais e tudo, né? Porque primeira coisa, tu precisa ver qual partido tu se identifica. Qual que tu tem identificação? Não é às vezes onde estão seus maiores conhecidos. Então a primeira coisa é essa. A segunda coisa, eu quero ser vereador. Eu tenho que estudar. O que é ser um vereador? Você precisa saber sobre a lei orgânica do município, regimento interno, plano diretor. Estudar, ir atrás do conhecimento. Isso para qualquer cargo, se for deputado, se for prefeito, prefeita, se for governador, governadora, presidente, enfim, eu vejo que é necessário ter isso. E outra coisa, sabe, que eu vejo jovem, ele precisa saber, e não é uma crítica, que eu sou bem orgulhosa de toda a trajetória política que eu tenho. Mas muitas vezes nós abrimos mão de nossa família. Porque são reuniões à noite, durante o dia, ao tu ter um cargo, ao tu assumir, é sábado, domingo. Então, aqui não fica uma... Não, eu não estou me queixando, adoro, tá? Adoro, e meus filhos entendem até hoje. Mas você tem que saber que se tu é vereador, é verdade, é 24 horas por dia. As pessoas te ligam, tu tem que atender, tu é um servidor do povo. Tu não ganha por horas trabalhadas. É 24 horas por dia, telefone ligado, para escutar. Nem sempre resolve, mas pelo menos tu tem que estar ali. Se tu é deputada, a mesma coisa. Se é prefeito, a mesma coisa. Prefeito ou prefeita. Antes de eu ser prefeita, gente... Se faltava luz, eu só me preocupava com o portão da minha casa se abrir o portão. Depois de ser prefeita, falta luz, tu se preocupa, o hospital tem luz, o postinho tá com luz, a ET lá não sei o quê, não vai faltar. Passa uma ambulância, antes eu me preocupava se eram meus filhos, agora eu me preocupo. E me preocupava se tinha médico na emergência, se a equipe estava certa, se o bloco cirúrgico estava certo, se estava tudo normal. Falta água, tu não se preocupa mais com a tua torneira. Tu se preocupa com o todo da cidade. Se dá uma chuva, um temporal, tu não se preocupa com a tua janela. Tu se preocupa com a árvore que pode... fizeram um protocolo daquela árvore, será que ela vai cair? É isso que é ser político, é uma entrega. É uma entrega. Então, acredito que é necessário justamente isto. É saber os seus objetivos, ter conhecimento... E seja feliz, que é muito bom estarmos nesses espaços. Que ótimo. Obrigada, Tânia. Adorei. Muito obrigado, Tânia. Eu que agradeço. Deixo aí à disposição, se tu quiser dizer mais alguma coisa para o encerramento, as palavras finais. É somente agradecimento, né, gente? Muito obrigada mesmo, Sérgio Zimmermann. Acho que ele tem parente em 2 irmãos, né? A doutora Martina, muito obrigada, sabe? Nossa, doutor Daniel, querido. Doutor Daniel, gente, trabalha no jurídico de 2 irmãos.
e é primo dela, que é uma querida. Beijo, Então, primo. muito obrigada, tá, pelo convite. É muito bom falarmos de assuntos gerais e é muito bom falarmos sobre gestão pública, falarmos sobre política de uma forma leve e de uma forma que a gente possa falar de desafios, também falar e convidar a fazer parte da política. Então, muito obrigada e quando quiserem me convidar, eu estou aqui à Com disposição. certeza, vamos te aguardar em Vamos breve. chamar novamente. É isso aí. Obrigada, Tânia. Obrigado, Tânia. Até semana que vem. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo a voz da empresa de consultoria e assessoria para candidatos, parlamentares, gestores, lideranças, ativistas, enfim, todos aqueles preocupados com a cidadania e os destinos políticos do Brasil. E para isso aconteça, precisamos que você siga esse canal, ative o sininho, curta e deixe seus comentários em nossas redes sociais. Vitória Consultoria Política Limitada, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil.